Senhor Jesus, diante de Ti nós estamos nessa noite. Senhor, aqui está o Teu Filho, Pai. Neste momento nós colocamos a vida dele diante de Ti, que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que ele venha ser boca de Deus, que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, o Senhor tenha liberdade, total liberdade para transmitir através da boca dele. E que nós também possamos estar sensível e entender completamente a Tua palavra. E mais do que entender, que nós possamos também praticá-la no nosso dia a dia. Usa, Senhor, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Aplauda ao Senhor. Graça e paz a todos. Amém? Todos estão felizes. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos 8, do 37 ao 39. Romanos, capítulo 8, versículo do 37 ao 39. Todos achou? Antes da gente começar a ler, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e algo para a gente refletir durante o nosso diálogo aqui. Vocês acreditam que os problemas nos aproximam de Deus? Quem acredita que os problemas nos aproximam de Deus? Vamos dar continuidade aqui? Romanos 8, 37 ao 39 diz bem assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa, poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, vamos nos aprofundar no que essa mensagem está nos dizendo. Vamos entender um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos, algo que nos motiva e nos dá um encorajamento, porque muitas das vezes a gente bater no peito e dizer que caminha com Deus, que vive uma vida plena com Deus, é fácil. Mas na hora que acontece algo que nós vemos que aquilo pode nos afastar de Deus, ao invés da gente se apegar em Deus, nós começamos o quê? Se apegar em coisas. E aqui em Romanos está dizendo que nós não podemos nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Acontece tantas coisas no nosso dia a dia, acontece tantas coisas no decorrer do nosso ano, do nosso mês. Acredito, cada um aqui hoje, se for para dar 10 minutos aqui na frente, todo mundo tem uma história diferente para contar. Todo mundo foi provado, todo mundo foi tentado, todo mundo aconteceu algo, mas isso não desmotivou nesse momento da gente não estar aqui. Porque já pensou se a gente se apegar naquilo que acontece no decorrer do nosso dia, e a gente está caminhando para um certo lugar, aonde tem um homem de Deus, aonde tem uma mulher de Deus, aonde tem um povo reunido, a gente está caminhando, e dali a pouco a gente começa no meio do caminho pensar o que aconteceu no decorrer do dia, desde as 6 da manhã até aquele certo horário, e a gente nos reprimir e falar: não, cara,
eu não vou não. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos. Se nós começar a dar lado para nossa carne, a gente nem levanta da cama. Eu no meu aniversário, que foi dia 14, agora, só para lembrar os irmãos que não deu presente, se quiser, eu fiz aniversário dia 14. Eu falei para ela, eu estava deitado cedo, aí ela veio e tal, me deu uns beijinhos, pá. Aí eu falei para ela assim, eu falei, cara, minha vontade é nem levantar da cama. Mas eu falei algo assim, sabe? Sem maldade no coração, algo espontâneo que eu falei. Aí o Espírito Santo me acusou assim, falou, cara, você tem 2 pernas, você tem uma família maravilhosa, e por que você está falando que a sua vontade nem era levantar da cama? Porque a gente, muitas das vezes, a gente fala, não porque a gente está buscando falar aquilo, mas acontece, é do nosso natural. Ontem na célula, a gente estava conversando algo que quinta-feira na oração dos homens a gente falou. Eu acho, irmãos, uma pouca vergonha um evangelho, um homem de Deus falar que não tem, que a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, uma vida com Deus, coisas não vêm na cabeça dele. Sim, então é no automático, as coisas vai acontecendo. Mas se a gente ficar alimentando aquilo, a gente vai se perder, a gente vai se apegar naquilo lá. Aí é onde é que o apóstolo Paulo está dizendo, no 38, a gente vai começar a dar lado para tudo. Porque nós temos que entender que nós somos novas criaturas. Beleza, somos novas criaturas. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu não tenho que sentar ali e deixar fazer igual aquela música do irmão Zeca Pagodinho, né? Deixa. Não pode, a gente temos que aceitar que nós somos merecedor daquilo que Deus tem para nós, mas continuar buscando, continuar vivendo, que aonde eu passo, aquela luz resplandeça. Ali vai o homem de Deus, independente se você já foi um tranqueira, se você já foi um cara bagunçado na vida, mas aonde você passa é tão bonito quando uma pessoa, irmãos, eu sou um cara que eu não sou de me achar, jamais, não sou de me achar, mas quando alguém fala pra mim assim, Jones, mas você lembra aquela época e tal, assim, cara, eu me sinto tão orgulhoso, eu tenho orgulho de mim, por saber da onde Deus me tirou, para me dar a oportunidade de estar levando a palavra dele, de continuar algo que milhares de anos atrás foi iniciado, e a gente hoje nós temos a oportunidade de estar levando, nós temos a oportunidade de continuar, amém? Então vamos dar uma aprofundada aqui. A epístola aos Romanos, também conhecida como Romanos, é um 6º livro do Novo Testamento, e foi escrito por quem? Pelo apóstolo Paulo, para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo, algo que Jesus viveu, algo que Jesus está nos passando a cada dia. O primeiro trecho, irmãos, mais que vencedores sobre qualquer força do mal. É difícil a gente acreditar, é difícil, irmãos, a gente ter a convicção que atrás de tudo isso que nós vivemos, o simples levantar de manhã, da gente chegar do nosso emprego, da gente sair 11 horas, voltar 1h30 ou 1h que seja, é difícil a gente acreditar que atrás de nós, no mundo sobrenatural, está acontecendo coisas que nós nem imaginamos. É uma guerra diária. São setas aparecendo, são coisas acontecendo. É difícil de acreditar. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo numa geração que nós só acreditamos naquilo que nós pegamos, naquilo que nós vemos ali. É difícil de acreditar. E quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente começa a entender que essas coisas existem. A gente começa a entender que se a gente for dar lado para a carne, as coisas só vai se complicar, as coisas só vai piorar.
Então nós temos que entender que aonde eu estou ingressado, aonde eu estou vivendo, se a gente está vivendo para Deus, nós só vamos refletir coisas boas. Claro, se nós buscarmos, se nós estar presente na palavra, porque não adianta a gente dizer que está, mas não está, dizer que é, mas não é. Ontem a irmã do Gladys, eu esqueço, a Salete, trouxe uma dinâmica. Eu sou um cara, eu gosto de dinâmica, eu faço dinâmica. Por mim, um culto que eu tivesse oportunidade, todos os cultos eu fazia dinâmica. Mas ela trouxe algo lá, que se a gente for refletir realmente o que ela mostrou daquela dinâmica dela, cara, não adianta você só estar. Você tem que fazer, você tem que servir, você tem que buscar, você tem que viver aquilo lá. Porque não adianta ficar só aquela superfície ali. É bonito o irmão Ulisses ver eu pregando, eu na mídia, é bonito, tá? Mas e o meu aprofundar? Será que se ele pudesse ver, será que ele ia achar, cara, o cara é um espelho, o que está em cima está embaixo, a vida dele. Então a gente temos, irmãos, que está buscando cada dia mais, está vivendo, que nós achamos que a nossa caminhada, igual esse tema, ao qual Deus colocou no coração do pastor Madison, a gente, muitas das vezes, nós interpretamos mal. A gente só lembra que somos mais que vencedores na quarta-feira. Hoje é o terceiro culto. A gente só lembra nesse momento. Tá, e na quinta-feira, nós somos mais que perdedores? Não, nós continuamos. O pastor fez dias. E na oitava quarta-feira, nós vamos ser o quê? Ah, pastor, acabou, agora temos que gerar outra coisa para nós começar a continuar acreditando. Não, nós temos que continuar, somos mais que vencedores, temos que acreditar. São sete quarta-feira, dá tempo de nós se alimentar bacana, não dá? E a pessoa, quarta-feira nós viver, eu acredito e quero viver até os 140 anos. Pessoal, eu ter esse mesmo pique lá na frente, lembrando das 7 quarta-feira que nós tivemos esse momento. Agora, se na segunda, na terça, aí pula a quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, eu esqueço que sou mais que vencedor e só fico ali me questionando, só fico ali me acusando, reclamando. O tempo de chuva, choveu, eu vou reclamar por causa da lama? Não, choveu, o irmão Edmar está erguendo a mão do céu, está fazendo poeira, eu estou reclamando. Não aconteceu algo que eu queria, eu vou reclamar? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas é para mim. Eu não estou pregando aqui para o pastor Madison, não estou pregando para o irmão Ulisses, não estou pregando para o Júnior, não estou pregando para ninguém, estou pregando para mim. Porque muitas das vezes a gente se pega numa história, num trecho de uma história que eu estou me acusando, falando, cara, mas poxa vida, eu queria ir lá na minha mãe, mas está chovendo, será que se eu virar o carro eu não caio dentro daquela vala? Cara, espera, amanhã dá tempo. Eu vou todo dia. A minha vontade era ir 10h40 para almoçar, mas não deu, porque tinha chovido. Mas beleza, amanhã funciona de novo. Mas não, nós se apegamos nos mínimos detalhes, e é os mínimos detalhes que nos tiram da presença de Deus. São pequenas coisas que nos desmotivam, e a gente começa a alimentar. Todo mundo aqui sabe como é que se inicia um fogo. É uma brasinha, aí o que acontece? Aí você coloca, vamos lá, vamos no churrasco, coloca um carvãozinho, aí começa a lavareda, você bota mais carvão, vai botando, vai alimentando. Daqui a pouco aquele fogo explode, só brasa. É mesmo assim a nossa vida com Deus. A gente começa eu falo lamuriar, que eu aprendi com a minha mãe, não sei nem que palavra é, mas sei que não é legal. É a mesma murmura. A gente começa a se lamuriar daquilo. Aí nós começamos a dar vida nas coisas. Cara, não tem necessidade. Por que não tem essa necessidade? Porque somos mais que o quê? Vencedores. Aí nós não podemos esquecer, somos mais que vencedores.
2, irmãos, mais que vencedores em todas as, o quê? Situações. O pneu do carro furou, aí você vem de moto para a igreja, furou o pneu também. O que você tem que fazer? Guarda ali, deixa a moto ali. Irmãos, as coisas acontecem, é natural. As coisas acontecem, mas nós ficamos desmitificando as coisas. Nós falamos, não, mas não podia acontecer, porque eu sou um servo de Deus, porque eu busco a Deus, eu jejuo, eu prego, eu oro. Ah, mas você está vivendo aonde, irmão? A gente está vivendo no meio de pecadores. Nós somos pecadores. O nosso dia a dia é com pecadores. Tudo que acontece é por causa do pecado. Ontem, na hora do almoço, o meu filho Júnior falou assim: pai, se a Eva não tivesse pecado, o que tinha acontecido? Eu falei: você não tinha nascido. São perguntas, irmãos, que se a gente for parar para refletir, cara, são coisas assim que, se a gente se apegar a certas coisas, nós não evoluímos. Nós não evoluímos. Ó, esses tempos quando estava chovendo, eu fui sair com o meu carro, que estava mó tempão, chovendo, fui buscar os meninos na escola, porque a gente tem medo de raio e trovão. Olha, do jeito que eu saí, o carro só encostou no muro do rapaz aqui da frente. Deixei o carro lá e fui para dentro de casa. Estou nem preocupado, irmãos. Não é porque eu sou relaxado, eu não me preocupo, essas coisas não me tiram da presença. Agora, não, meu Deus do céu, meu carro. Rapaz, eu não me preocupo com isso, não me preocupo. Não falo, as coisas às vezes acontecem comigo, eu não fico questionando, não. Tem coisas que depois de muito tempo que eu falo: pastor, eu falo aqui, está do lado ali, pastor, aconteceu isso, é mesmo, aconteceu. Agora eu vou ficar me alimentando. Cara, a gente já barra no nosso dia a dia, e a gente fica absorvendo as coisas que não é da nossa alçada, da alçada de Deus. Nós vai ficar se alimentando daquilo. É pelo meu Deus que a gente fazemos tudo isso. Nós vivemos por causa dele. Essa vida é referente ao Espírito Santo. Temos que buscar, temos que estar vivendo, não é só mostrar. Porque, irmãos, se nós se apegar no ambiente ao qual nós estamos, no ambiente ao qual nós vivemos, independente o qual, se eu estou vivendo no mundo, tudo que eu faço vai refletir ao quê? Ao mundo. Mas se eu estou tendo uma vida com Deus, tudo que eu faço vai refletir a quem? Nosso Deus. E sabemos que quando vivemos com Deus, a gente não pode nem pisar meio torto, que somos criticados. Somos criticados. Ontem mesmo, tem um pós-célula agora. Após a célula nós estávamos conversando, eu, o pastor e o Juan, se não me engano, sobre essa questão. As pessoas do mundo, para elas é normal tudo aquilo que elas fazem. Mas se nós marchar para fazer, mas você não é crente? Tá, mas você não faz, pô. Você está fazendo também. Então é errado o que eu vou fazer fazendo? Não é que é errado, você é crente. Tá, mas eu sou crente, não posso fazer o que você faz, então é errado. A pessoa sabe que é errado, mas o que ela faz? Ela faz. Está fazendo coisa errada. E nós, se pensar em fazer, nós já somos criticados. Graças a Deus, que daí às vezes a gente quer dar uma andada fora da linha e a pessoa nos lembra, fala: não, você não pode fazer isso, você é crente. Amém, irmãos? Mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Uma frase muda, né? Uma vírgula muda muita coisa. Eu fazendo, irmãos, eu não gostava de ir para a escola, não gostava de estudar. Aí às vezes eu estou fazendo as artes, teimando com o pastor. Ó, pastor, John, tem uma vírgula, tem um ponto aqui. Mas, irmãos, se a gente for entender que um ponto muda muita coisa, uma frase muda muita coisa. Esses dias eu estava lá no 3Z e eu faço uma confusão. É algo tão simples, mas eu faço confusão. Mussarela e presunto, para mim é a mesma coisa.
Mussarela para mim é mortandela e queijo. Se falasse, eu sei o que é. Aí ele falou assim: amor, vai lá no mercado e traz mussarela para mim. Presunto? Era para me trazer o queijo, tá? Aí cheguei lá, ela mandou uma mensagem: amor, a mussarela e o queijo. Ela esqueceu da vírgula. Falei, beleza, a mussarela e o queijo. Eu fui lá e levei o presunto e a mussarela. Por quê? Por causa de uma vírgula. Por causa de uma vírgula. Eu faço, irmão, não tem vergonha, eu faço essa confusão. E quando aqui, nesse terceiro ponto, nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores. Não é apenas uma frase. Não somos apenas vencedores, somos mais. O vencedor já ficou lá atrás, ó. Nós está além. Digamos que o vencedor é aquelas pessoas que não tiveram encontro com Deus, não está vivendo essa vida com Deus. Nós somos mais ainda. Nós estamos um passo à frente. Nós todos aqui têm a capacidade de ter uma vida plena com Deus. E nós temos essa vida, nós vivemos essa vida. Irmãos, eu fico tão feliz na hora que eu recebo a oportunidade. O pastor fala, Johnny, tal dia tem como? Ah, pastor, já está pronto já o esboço. Porque a gente temos que agradecer a oportunidade que nós temos perante a Deus. Quando eu entrei na igreja, se eu não me engano, 6 anos atrás, eu fui ganho por essa igreja. Quando eu entrei, se eu tivesse a oportunidade de só sentar lá e ficar ouvindo, para mim estava bacana. Eu passei um trajeto da minha vida, o que o irmão Elias contou aqui na frente, sabe assim, me deu um devaneio, rapidinho assim. Eu lembrei, cara, o que eu passei. Foi um prazo curto, o irmão foi 7 anos. Digamos eu aí que foi 2, 3 anos, ou menos ainda. Mas foi algo assim que me afastou da presença de Deus. Cachaça, farra, entendeu? Coisas que Deus abomina. Mas eu não, eu estava ali, porque eu tinha esquecido a minha essência. Eu tinha esquecido da onde é que eu vim. Eu fiz o que está lá em Romanos 38, pois estou convencido. Eu já não estava convencido mais. Para mim a morte, a vida, para mim não tinha mais, sabe? Não tinha mais, era algo que não me motivava, eu não estava nem aí. Meu negócio era trabalhar, final de semana, curtir. Eu já emendava logo, só chegava do serviço. Irmãos, teve dia da minha esposa me ligar, falar, Johnny, eu não aguento isso aqui não, cara. Os meninos vieram aqui, já acenderam, às 3 horas da tarde, já acenderam a churrasqueira. A geladeira tá cheia de cerveja. Aí saíram ali, eu fechei a porta e tô aqui dentro de casa. Eu não quero mais essa bagunça aqui dentro. Sabe, eu na hora ali ficar triste, cara. Eu falei, poxa vida, como é que eu vou falar com os caras? E a cerveja que eles trouxeram? Como é que vai fazer? Então era algo assim que a gente se apegava naquilo. Aquilo era algo extraordinário. Era o que nós estávamos vivendo. É o que nós vivíamos naquele momento. Não vou mentir. A nossa vida fora da presença de Deus é gostosa, cara. Mas ela só continua sendo gostosa enquanto eu vou me afundando. Quanto mais eu me afundo, mais é gostosa. Eu não tenho aquele prazer do primeiro gole de cachaça que eu tomo. Aquele prazer toda hora vai me lembrar. Não, se eu tomei um copo agora, daqui a pouco eu quero 2, para sentir o prazer daquele lá. Se eu tomo 2, eu quero já tomar 3, porque eu quero lembrar daquele prazer. Mesmo é a cachaça, é a droga, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. A gente quer se afundar para sentir aquele primeiro prazer. Aquele primeiro prazer não vai voltar mais. E daí você chega num ponto que Satanás já não está nem aí mais por você. Você já começa a pensar, eu não tenho jeito. Não tenho jeito. E quando Deus quer transformar, Ele transforma. Quando Ele quer, não, Ele transforma. Basta eu entender que eu sou salvo por Cristo Jesus, mas eu tenho que me apegar. Eu não tenho que
dizer, não, a hora que der certo. Quantas vezes a minha mãe me chamava para ir lá na época, minha mãe era da Iadã, minha mãe me chamava minha esposa, eu não queria saber de nada. A primeira vez que eu encontrei o pastor Madison, eu tinha que comprar uma pizza na frente da igreja, ele estava lá, eu sem camisa, chapado, conversando com ele. Só que, sabe, aquele momento era para mim ter um encontro com esse cara. Porque, sabe, eu fiquei na minha cabeça, puxa, o cara me dá ideia, mano. Eu bebo. Sabe, aquilo foi algo que foi crescendo aqui no coração. Algo que foi crescendo. Porque, irmãos, nenhuma pessoa dá ideia para um bêbado. E o pastor lá na frente, parado, eu numa moto lá, e o pastor, altos papos, eu, não, pastor, qualquer dia desse eu vou vir aí e tal. E tinha uma pessoa por trás que ia na igreja. Tem muitos irmãos que conhecem o nosso testemunho e alguns não conhecem, mas tinha uma pessoa na igreja com o pastor, ela era só visitante. A hora que o sino batia lá, acabou o culto, ela lá para casa, ia lá para casa, e lá a gente tomava. Só que ela falava para mim, Johnny, ela me chamava de pai, você tem que ir lá, porque o pastor lá é gente boa, o pastor lá, ele vai mudar a sua vida. Aí eu ficava, sabe, assim, pensativo, poxa vida, ela está aqui tomando do meu goró, e ainda falando que é para mim sair, que o cara tem algo bom para minha vida. Mas agradeço primeiramente a Deus, segundo essa pessoa, porque foi ela que fez a ponte, Então, quando nós entendemos que isso que nós vivemos fora da presença de Deus é algo passageiro, graças a Deus eu tive a oportunidade e quis sair fora, porque não sei se eu tivesse naquela vida, se eu continuasse naquela vida, se hoje eu estaria tendo essa oportunidade de estar aqui na frente pregando, eu tinha a oportunidade de pelo menos sentar nessa cadeira. Nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Mesmo assim, é cada um que aqui está. Irmão, se você tiver uma oportunidade, independente do que seja, mas que seja para o reino, aproveite, abrace, busque, para nós mostrar que nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Porque não adianta a gente estar no mundo, achar que nós é vencedor, nós é vencedor, mas do inferno. Nosso Senhor Jesus Cristo não. Nós fazemos coisas lá, aparentemente coisas boas, mas para Satanás, para Jesus não. E aqui a gente fazemos algo para Deus, somos gratos a Deus e vivemos uma vida a quem? A Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou trazer uma dinâmica aqui. Acho que o meu horário já está quase se rompendo também. O simples fato da gente entender que aonde nós vivemos e aonde nós estamos, isso reflete no nosso dia a dia. Eu já falei, se nós estamos no mundo, nós vivemos algo do mundo, isso vai o quê? Isso vai me refletir o que eu vivo lá. Se eu vivo no meio das trevas, eu vou refletir o quê? Eu vou refletir treva. Mas se eu vivo perante a Deus, eu passo a viver uma vida com Deus, eu vou refletir o quê? Vou refletir algo bom. Irmão Ulisses, o senhor podia vir aqui embaixo mesmo. Tem um trigo aqui, irmãos, não é um pão que eu vou fazer não, né? Irmãos, esse é como se fosse o Espírito Santo na minha vida. Irmão Ulisses, pode virar para lá? Não, de frente para eles lá. Quando eu aceito que o Senhor Jesus está na minha vida, eu começo a viver uma vida com Cristo, eu vou refletindo em outras pessoas, e aquilo que eu estou vivendo, eu vou passando para outras pessoas. Tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou oferecendo, é o que? É o lado bom de Deus. Então não se envergonhe, nem o jovem que está aqui, não se envergonhe na escola falar que você é um crentinho. Você não é um crentinho não, irmão, você é um crentão. Você tem que estar lá, tem que fazer a diferença. Você tem que resplandecer a sua bênção. Você tem que resplandecer aquilo que você vive, aquilo que você está vivendo perante a Deus.
Temos que entender, irmãos, temos que buscar cada vez mais a gente se encher do Espírito Santo, para que o que eu vivo em mim eu possa refletir nas outras pessoas. Algo que na minha vida é bom, eu tenho que ter um desejo de repassar esse lado bom. Irmãos, quando eu estava na bagaceira, para mim reunir uma galera, irmão, é fácil demais. Então, imagina quando eu estava na bagaceira. Rapaz, já teve vezes, na época, o professor Domingo, um baile lá embaixo. Os irmãos que é da nossa época sabem, era lá embaixo, irmão Gino, lá embaixo. Irmãos, de acabar o piseiro lá, e o pessoal fala, não, nós vamos lá para a casa do Johnny. Eu morava aqui na esquina, aqui, irmãos, ali, ó, de trancar a estrada ali, rua, moto, carro, bicicleta, andar já, cadeira de roda, e vinha tudo ali para casa. Então, se eu tinha vamos falar igual o pastor, esse inflamar, se eu inflamava as pessoas para coisa errada, por que eu não posso inflamar para Deus? Então, a gente devemos passar o que nós vivemos, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, passar para outras pessoas, não guardar só para nós. Já pensou? Se a Bíblia que nós temos hoje, se fosse guardada, o pessoal daquela época pegasse e guardasse 7. E aí, hoje nós estávamos vivendo como? Sem rumo, sem direção, fazendo aquela velha pergunta, cara, para que eu existo? O porquê? Para onde eu vou? Da onde eu... Então, graças a Deus, nós temos esse dom, estamos vivendo essa maravilha de Deus. Então vamos o quê? Vamos inflamar a nossa realidade, vamos inflamar a escola, vamos inflamar tudo, irmãos, e mostrar que só Deus cura, só Deus tem a capacidade de nos alimentar nosso espírito, nos levantar. Amém, irmãos? Pode ir lá, irmãos, depois eu resolvo. Eu chamo os irmãos a se pôr de pé. Aquele que quiser vir na frente, vai ter uma oração agora. Eu agradeço demais a minha oportunidade e passo para o pastor. Querido, se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar aqui, orar esse momento, se entregar na presença do Senhor. Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. Ore como um vencedor, adore como um vencedor. Não tenha vergonha. Não sei qual é a semana que você está. Todos nós temos um momento difícil. Hoje eu soube que meu pai sofreu o início de infarto, caiu no chão, foi para o hospital. A gente fica naquele abalo. Mas o Espírito Santo está para nos consolar, nos direcionar. Então eu queria que você começasse a adorar a pessoa de Jesus, invocasse o nome. Como foi pregado aqui, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, não somos mais que perdedores, somos mais que vencedores. Vai levantando o altar de adoração. Se você quiser gritar, grite na presença do Senhor. Ora como